Senhoras e senhores, hoje estamos aqui para uma viagem no tempo. Se vocês me permitem, ir aí para meados de 2013, 2012, com essa estética frutinha aero, que na verdade é até de antes de 2013, mas enfim, para falarmos sobre a indústria dos games no Android e no iPhone também, né? Nos mobiles. Uma indústria que, apesar de colocar medo na Nintendo e na Sony quando o assunto era jogatina portátil, hoje em dia virou um monte de gacha e anúncio de montão num bando de jogo copiado de Ctrl-C, Ctrl-V na Google Play. A gente vai falar um pouco sobre o que levou essa indústria a chegar a esse ponto, o que pode acontecer com outras indústrias baseado nisso, né? Tipo, toma cuidado com que rumo tá tomando aí, porque talvez a gente acabe igual os celulares, igual o jogo de celular. E, no final das contas, tentar ajudar também quem só tem um celular para jogar, talvez pegar uma Masterpiece escondida aí, uma Hidden Gem de jogo muito bom para Android que ninguém conhece. Então, para isso, eu invoquei a estética de frutinha aero, né, para vocês já entrarem no clima. Mas o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles sem edição, falando um pouco mais, de forma mais madura sobre a indústria, então, paciência com a dicção do Eric Link. Muito obrigado. Vamos nessa. Primeiro de tudo, a gente tem que contextualizar que nos meados de 2012, quando foi lançado o 3DS foi em 2011, né? E o PS Vita também mais ou menos na mesma época. Um dos fatores que mais preocupavam as empresas e que com certeza, tipo, afetou as vendas desses consoles foi os celulares. O que antes as pessoas usavam um Game Boy, um DS para se entreter numa fila de um banco na rua, agora elas estavam usando o jogo da cobrinha no Nokia. Só que nessa época aqui já era tipo o começo dos iPhones, o começo dos smartphones, o começo da Play Store, dos jogos muito brabos, o início da era Gameloft, que só de eu soltar o nome aqui, quem sabe já tá chorando. Porque, mano, a EA fazia... Até a EA fazia jogo bom pra celular nessa época. Era doideira. O lance era que a indústria mobile, na época, em meados de 2012, assim, eles estavam numa crescente que não tinha pra ninguém. Na nossa cabeça, eu tô falando como se eu tivesse super vivido, né? Eu peguei uma parte dessa época, mas eu era bem novo. Mas, aparentemente, era uma sensação de que os celulares iam ser a nova plataforma de entretenimento real, pra competir com os videogames, assim, mesmo que não na sua casa, mas com certeza os videogames portáteis. E, mano, hoje em dia Genshin Impact é o máximo que a gente chega. E não que Genshin Impact seja ruim, mas percebe que Genshin Impact é quase que um jogo que é feito baseado no seu estilo de monetização. O lance de você ter vários personagens, armas e tudo isso, que é um gacha, tipo, a cerne do jogo, a coluna de Genshin Impact é a monetização dele. Isso é muito louco, porque na época a gente tinha, por exemplo, Asphalt, Sacred Odyssey, Spider-Man Total Mayhem, tipo assim, uns Batman mundo aberto, uns níveis assim que colocam os jogos de hoje em dia no chinelo, mesmo com o processamento dos celulares de hoje em dia sendo absurdamente melhor. Tipo, os jogos que antigamente era só o topo do topo de linha que rodava, hoje em dia um A05 Core da Samsung roda. E assim, é um tanto quanto triste esse desperdício de potencial da indústria mobile. Mas aonde que ele errou? Por que uma indústria que tinha tudo para dar certo, afinal de contas o celular tá na mão de todo mundo hoje em dia, ele literalmente é a plataforma de games, se você olhar para esse lado. Óbvio que não é uma plataforma de game, mas você entendeu. É uma plataforma que roda jogo. O mais fácil acesso é o celular. Todo mundo poderia comprar. Então, seria um lugar onde as marcas talvez poderiam fazer ali um jogo com uma baixa porcentagem de lucro e ganhar na quantidade de vendas. Só que sabe o que acontecia quando fazia isso? Todo mundo pirateava. O modelo de negócio dos celulares, ele se tornou cada vez mais freemium, né, que o pessoal chama. Então, assim, ao invés de você pagar pelo jogo, você jogava um game ali que era grátis, mas que para você poder jogar por mais tempo, você teria que pagar, porque você teria um sistema de energia. Eu lembro que tinha muito isso na época ali do Vector, do Shadow Fight, de outros jogos aí que até meio de fazendinha, assim, né? Você tinha muito disso, de você paga para você acelerar algum processo no jogo, você paga para poder jogar literalmente o jogo, como por exemplo no Shadow Fight, né, que tinha esse lance de energia. Então assim,
E uma coisa que atrapalhava bastante isso também era que o próprio algoritmo da Play Store, ele soterra os jogos que são masterpieces escondidas, tipo Hidden Gems, porque fica no meio de 1 bilhão de jogos de anúncio, que é um monte de bonequinho azul cabeçudo, vai ter um jogo lá que é tipo R$10 que seja, é muito bom, mas ninguém vai comprar. A forma que o celular funciona quase que desincentiva a criatividade. E o mais bizarro disso é que a indústria mobile no quesito financeiro vai muito bem. Tipo, se eu não me engano, a indústria de games mobile é a que mais fatura. Você tem noção disso? Que a indústria na qual não tem praticamente, ou pelo menos não é o foco, jogos pagos, em contrapartida é a que mais fatura? Isso é muito louco e bem predatório, bem preocupante, na verdade, porque querendo ou não, a maioria das pessoas que jogam no celular são de menor renda e acabam caindo nessas ciladas dos jogos que são freemium, que são grátis, mas na verdade você tá pagando muito mais do que se você só pagasse o valor do jogo. Tipo, imagina, o cara pega e olha um jogo lá, por exemplo, acho que saiu recentemente o Naruto Storm, né? O 1 pra mobile, e teve uma polêmica quanto ao preço. Eu não sei exatamente quanto é, tô usando como exemplo aqui, mas digamos que fosse R$60. E aí as pessoas ficaram, meu Deus, R$60 num jogo velho, no celular? Não! Só que o cara gasta mais do que isso em gemas no Free Fire. Tá ligado? Não que seja errado, mas as pessoas elas caem em ilusões muito fáceis, entende? Tipo, cara, coloca na ponta do lápis o quanto que você já gastou em coisas, em jogos teoricamente grátis e que você poderia ter comprado jogos de verdade. Enfim. O lance aqui é que eu tenho que ficar pisando em ovos também, porque qualquer coisa que eu falar errado, a rapaziada dos jogos mobile vai ficar, não! Como você ousa falar isso? A culpa é só das empresas que são super predatórias e não do público que pirateia tudo que chega no Android. Inclusive, uma coisa interessante sobre isso é que quem reviveu um pouco essa chama de jogos mobile foi a Apple, né? Porque ela criou o Apple Arcade, que é basicamente um Game Pass de iPhone. Você paga uma assinatura mensal e você pode ter acesso a vários jogos no seu iPhone. E através disso, muitos desenvolvedores levaram seus jogos pro iPhone, porque através disso eles poderiam monetizar e ganhar dinheiro sem ser pirateado. Se bem que no iPhone sempre teve mais essa cultura, porque é mais difícil piratear, né? No Android não, no Android sempre foi uma porteira aberta. Então assim, isso ajudou as pessoas, as empresas colocarem jogos lá dentro. Hoje em dia a gente tem Resident Evil 4 Remake no iPhone, a gente tem, no próprio Android a gente tem o Assassin's Creed Origins, se eu não me engano, ou a Odyssey. A gente tem Assassin's Creed gigantes no Android. Inclusive, eu descobri isso recentemente, o que é meio bizarro, porque as empresas elas simplesmente não divulgam isso. E mesmo que divulgasse, é meio difícil você recomendar, porque você vai pagar, digamos, R$200 um Assassin's Creed pra jogar a pior versão, que seria no Android. Então, tem uma questão que, querendo ou não, também precisa de uma adaptação. Não adianta uma empresa só lançar um jogo que ela lança em todas as outras plataformas no Android. Pode funcionar, mas deveria ter um esforço maior para jogos mobile especificamente, tal qual a Gameloft fazia na época, com adaptações pro touchscreen que realmente funcionam. Porque, mano, jogar um Assassin's Creed com 35 botões na tela não tem como. É só se adaptar ao touch. Mano, não tem como. Mario World, vamos jogar baixo. Mario World de Super Nintendo, joga isso no Android. Não tem como, porque você tem que apertar o Y, que é o botão da esquerda do controle, e o B, que é o botão de baixo, no layout da Nintendo no caso, porque você corre e pula. Como que você vai apertar o Y e depois pular aqui embaixo? Com um só polegar na tela? Não tem como. Você teria que se adaptar para jogar de 3 dedos na tela. Quem que joga de 3 dedos na tela? E que é normal, sem ser nerd. Sem ser nerd. Enfim, o lance é que essa dificuldade a mais de adaptação para o Android também fez com que as empresas ficassem meio desincentivadas. Tipo, foi um combo de fatores tão grande que as empresas elas só cagaram e falaram: não lanço nada para Android, se for para lançar eu só vou botar um monte de botão na tela e vocês que se virem para jogar a pior versão do jogo custando o mesmo preço sei lá, do Switch. Então assim, decadente, uma pena que a indústria mobile chegou nesse nível. O que eu gosto desse lado, assim, é que os portáteis, eles não morreram justamente porque os Androids e os iPhones, eles choraram no sentido de jogos, né? Então, hoje em dia, você querendo ou não se você quer uma experiência decente de videogame, compra um portátil, não vai jogar no celular. Tem como? Tem como. Você vai ter que botar um controle, no mínimo, e vai ter que se contentar com emuladores, porque jogos oficialmente de Android, você vai ter o quê? Dead Cells, Little Nightmares, Assassin's Creed, mas sei lá, 10 jogos eu posso botar aqui, no máximo, que são realmente, meu Deus, absurdos.
tirando isso, vai ser um monte de jogo de anúncio e daqueles que um monte de bonequinho cabeçudo azul, que é tudo igual, e que um monte de anúncio mostra de um jeito e não é. Cara, é muito doido isso. Enfim, eu queria só levantar essa discussão aqui sobre a indústria mobile. Eu confesso que, na verdade, meu intuito era fazer um roteiro mais complexo e falar sobre de forma mais profunda, só que eu tava com esse assunto na cabeça há tanto tempo e procrastinando há tanto tempo que, se eu ficasse com esse perfeccionismo, eu nunca ia soltar esse vídeo. Então eu só tô jogando aqui essa informação pra vocês sobre o fracasso da indústria mobile e como isso é bem triste, na verdade, porque eu lembro que teve uma época que eu pesquisava os jogos antigos, né? Tinha até um canal, eu esqueci completamente o nome do canal, mas quem é mais nerd aí vai saber do que eu tô falando. É um canal que falava os top 10 melhores jogos antigos da Gameloft pra Android. E aí você tinha que fazer uma burocracia pra baixar os APK e fazer funcionar um Android mais moderno, né? Porque são jogos realmente antigos. Mas valia muito a pena, mano, porque eram jogos com alma, tá ligado? Com história e com tudo mais. E uma coisa que eu percebo que tá se alastrando para outras indústrias, né, dos games, assim, nos consoles, no PC principalmente, a forma que esses jogos são feitos de maneira para prender a sua atenção. Então, assim, no celular você disputa atenção com o TikTok, Instagram e formas de dopamina barata muito fáceis. Então, os jogos, eles também se adaptaram nesse sentido para jogarem um monte de informação na sua tela. E isso que tinha no mobile agora tá se alastrando, por exemplo, pro Call of Duty, que você tem uma forma de ressurgir no mapa, mesmo que você já tenha morrido no modo Battle Royale. Porque as pessoas não conseguem ter só a frustração de morrer no meio da partida e chegar até o final da partida só expectando o seu amigo que ainda tá vivo. Não, por causa que no meio desse você sai do jogo e vai para outro tipo de mídia e para de dar lucro para a empresa. Então eles colocaram novas formas de você ressurgir no mapa para você ter dopamina o tempo todo, entende? Não é à toa que, por exemplo, modos aí de mata-mata, modos de, assim, que são esse rápido, morreu, renasce, mata, morreu, renasce, mata, morreu, enfim, esse método de você estar o tempo todo em ação é o que tá funcionando e tá matando até mesmo o interesse em jogos single player, né? Tem toda essa questão de o pessoal que tem PC e só fica jogando LoL, só fica jogando CS e não consegue prestar atenção num God of War, num Zelda, enfim. Isso já é outra discussão, mas eu sinto que tá se alastrando, né? Eu acho que é um problema quase que social, assim, a forma que se desenvolveu esse metacapitalismo tornou a gente um pouco mais menos atento às coisas, entende? A gente virou... Tudo virou extremamente produto e como tá dando lucro, tá funcionando, eles vão continuar explorando isso até eventualmente colapsar. E aí eu acredito que as coisas vão voltar ao trilho, ou talvez isso só esteja sendo otimista demais. Mas não, eu acho que em algum ponto que eles esticarem demais a corda, ela vai arrebentar e o ricochete vai ser o suficiente para voltar as coisas ao trilho, entende? Então, games como serviço, essa forma predatória que, por exemplo, a EA leva para monetizar seus jogos, até mesmo quando são pagos, em consoles mesmo, não só no celular. A Ubisoft também tem muito disso, né? Enfim, tudo isso eu olho com um otimismo de que vai melhorar. Em algum momento a indústria mobile tá engateando, mas tá funcionando. A gente tá saindo Little Nightmares, o próprio Assassin's Creed que eu falei, saiu um Prince of Persia recentemente pra Android também. O que eu acho meio bizarro é que isso não é divulgado, mas sim, depois pesquise aí o seu top jogos pagos, tá? Top jogos pagos na Play Store, que vocês vão ver que realmente tem jogos bons, porque se tu botar nos grátis, vai ser só aqueles jogos de cabeçudo de anúncio com 30 bagulhos na tua tela a cada 2 segundos. Então, assim, é difícil encontrar jogos bons no Android, mas tem, tá? Tem. E eu espero que isso melhore. A Netflix agora lançou o Red Dead Redemption. Enfim, talvez estejamos aí numa nova perspectiva, aí, num novo caminho, que daqui a 5 anos o Android talvez realmente possa competir com o Switch. Que até o momento não tá dando não, hein? O Switch tá amassando. Sendo sincero aqui. Bom, no mais era isso daí, falei a beça, nossa senhora, tô quanto? 13 minutos falando aqui, sem roteiro, hein? Então, ó, se você curte esse estilo de vídeo, esse papo, assim, sem pé na cabeça, mentira, fez sentido o que eu falei, não fez? Comenta aí embaixo, quem sabe eu não trago mais vídeos sobre, se inscreve, comenta, dá like, coisa tudo de YouTube aqui, vocês estão ligados? Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!